Fala, galera do Periscope. Que merda, hein? Putz, que merda, cara. Rogério Sanches, que sacanagem, cara. Porra, ainda diz que é amigo, hein, cara? Caraca. Pergunta, pergunta Rogério Sanches, 10,000 Maniacs. Rogério Sanches tá na área, né? Porra, é sacanagem. Você ainda diz que é amigo, parceiro. Me perguntar de penal é sacanagem, porra. Prescrição nos crimes falimentares, né? Beleza. Falou que não tem nem tempo de estudar, não tem tempo de. Beleza, tranquilo. A gente já sabe que o vento, o vento que sopra aí, sopra cá também, né? Já sabe, né, cara? Beleza. Da próxima vez eu não vou aliviar, não, né? Fui pegar leve com você, falar de direito penal, tranquilo, unicidade de crime falimentar. Porra, e detalhe, hein? Galera, seguinte. Eu tava aqui esperando ele acabar a aula, né? Quando ele entrar, eu ia entrar para dar minha aula aqui de empresarial, né? A questão que eu deixei pra galera aí que participa do Prescope aí, a questão da PGE, eu tava aqui pronto, já esperando assim, pô, vou entrar lá na live do Rogério só pra fazer uma graça com ele, porra, me ferrei. Tá, beleza então, vamos lá. Qual é o desafio então? Galera que tá chegando aí, pô, 223 pessoas ao vivo, já tá um número, pô, muito bacana. Coraçõezinhos na tela então, porque, porra, o coração meu tá batendo forte pra caraca aqui. Tô me lembrando da prova oral aqui, porra. Prova oral bizarra de penal, beleza. Pô, vamos ver se eu não faço feio aí com o seu desafio. Enfim, a questão de você, assim, posso dizer que de certo modo não ficou de tudo assim, no geral, não ficou tão ruim. Eu tô nervoso pra caraca, tô nervoso agora. Como é que eu faço aí? Vai tirar de letra, confia no Juan, Carlos Rocco, beleza, Carlos? Será que confia mesmo? Vale a pena? Joga as fichas aí. Bebe água, professor. Pô, vou fazer isso mesmo, ó. Se fosse na prova oral, aqui, ó, a água tá aqui, ó. Se fosse na prova oral, eu ia respirar fundo, beber a água. O vídeo não travou, não. Eu fiquei bebendo água um tempão só pra enganar o examinador, pra ficar bebendo água e ganhando tempo, né? Tentar pensar, né? Como eu tô fazendo aqui agora. O vídeo tá tremendo, cara. Porra, vambora, vambora. Chega, galera, tá aí, ó. Drica Ramos, confia no Juan. Então, pô, hashtag confia no Juan. Beleza, cadê? Levanta a hashtag aí, confia no Juan. O Juan não vai arregar, não. Vambora, então. Beleza, vamos começar, então. Deixa eu, assim, só deu tempo, porque o vídeo travou pra mim, eu não tava conseguindo entrar na... Aí, hashtag, valeu, Badal Ponte. A hashtag confia no Juan aí, Rogério, viu? Tem o hashtag tudo, rapaz. Tem o hashtag tudo, tá beleza? Então, olha só deu tempo, porque eu já tava com um negócio aqui preparado aqui para entrar com o Tentar os Manics, e também eu já tinha aqui a legislação aberta de empresarial. Então, assim, é só o tempo aqui de... Deixa eu botar aqui o Código Penal e a lei de falência. Caralho, tô nervosão mesmo. Vamos lá. Então, olha, você perguntou sobre prescrição, né? Hashtag confia no Juan, olha só, confia no Juan, beleza. Então vamos lá, prova oral, né? Bom, pelo que eu entendi, o Rogério me desafiou dizendo que tem uma questão peculiar em relação à prescrição nos crimes falimentares, né? Então bota coraçãozinho aí que vale a pena aí, vamos lá, bota coraçãozinho aí. Então vamos lá, vamos lembrar, pro azar do Rogério, eu já... Isso, beleza, vamos parar a mensagem agora. Isso, confio no Juan, beleza. Vamos botar só o coraçãozinho na tela aí para eu saber que o vídeo não travou, né? Galera, é o seguinte, eu vou me lembrar que pro azar do Rogério, eu já trabalhei numa vara empresarial durante 4 anos na capital do Rio, né? Então, a primeira vara empresarial lá do Rio, eu trabalhei bastante, vocês vão entender por que isso vai me salvar aqui, né? E também, sim, vou tentar lembrar aqui dos meus conhecimentos de titular de vara criminal, né?
Eu não posso falar que não me recordo, né, Excelência? Não vai dar, né? Vou ter que ir aqui na frente de vocês. Olha só como é que fica nervoso. Até hoje a gente fica nervoso, tá vendo? Não é uma área que a gente, né, pisa assim com tranquilidade, né? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Vou tentar lembrar aqui então, me perdoem, pessoal de penal que, pô, enfim, que sabe muito mais do que eu, com certeza. Me perdoem aí se eu cometer algum delito aqui em relação ao direito penal. Mas eu sou professor de empresarial. Vamos lá, vou tentar lembrar então daquilo que eu sei sobre esse tema e, e da minha experiência na vara empresarial e na vara criminal. Eu sou titular de uma vara criminal na capital do Rio, embora esteja afastado, e também na assessoria de recursos especiais e extraordinário lá do Ministério Público do Rio de Janeiro. Antes de me afastar, eu estava lá também fazendo recurso especial e extraordinário em direito penal. Então, assim, alguma coisa eu ainda me lembro. Vamos lá. Beleza. Eu estou enrolando aqui vocês, né? Mas eu não vou enrolar mais não. Vamos lá. Olha só, primeiro, eu vou desenvolver um raciocínio, tá? Então eu vou comentar algumas coisas com vocês sobre crimes falimentares que eu me recordo, para que vocês possam, enfim, para eu conseguir construir um raciocínio também, porque foi na lata, né? Não deu nem tempo de fazer nada aqui. Mas eu vou me lembrando, olha só, a gente estuda aí, vamos ver se a gente consegue lembrar. Vamos embora. Primeira coisa, a Lei de Falências, a Lei 11.101 de 2005, ela trata dos crimes falimentares, como se convencionou chamar, né, de crimes falimentares, embora esse nome não seja o título mais adequado, né, porque tem crimes que são praticados na recuperação, durante a recuperação judicial, e então não seria, enfim, propriamente um título correto, né, talvez o nome URIS, crimes falimentares, é por conta da tradição, né, porque sempre foi assim. E eu me lembro que na lei de falências nova, lei 11.101 de 2005, a gente tem algumas características para os crimes falimentares, né, tipificados na nova lei de falências, né? Por exemplo, eu me recordo que os crimes falimentares são todos punidos a título de dolo, não são punidos a título de culpa. Eu me lembro que todos os crimes são punidos a título de reclusão, a não ser o crime do artigo 178, que é punido a título de detenção, até porque o artigo 178 é o único crime que é de menor potencial ofensivo, né? O artigo 178, eu me lembro bem na vara empresarial, porque acontecia bastante, é o crime que tem mais frequência no crime do artigo 178, que é a ausência de livros do empresário, aqueles livros obrigatórios, ausência de livros ou ausência de autenticação desses livros, né? Porque eles devem ser, os livros obrigatórios do empresário devem ser autenticados pela junta comercial. Então, quando tem a falência e se esses livros não existem ou se eles não estão autenticados, ele responde pelo artigo 178 da lei de falência, né? Então, esse é um crime que não dá para esquecer. Esse não dá para esquecer porque acontece praticamente em todas as falências, né? Eles não entregam os livros até para que não haja a possibilidade de você descobrir um delito mais grave, como é aquela questão de contabilidade paralela que tem lá na lei de falências, lá no 168, que é realmente um crime muito mais grave. Então, eles não entregam, simplesmente não entregam. E esse crime, então, do artigo 178, ele é o único crime de menor potencial ofensivo que existe na lei de falência. Me lembro também que os crimes falimentares são de ação pública incondicionada, todos eles de ação pública incondicionada. Então, a legitimidade é do Ministério Público e existe aquela possibilidade, se o Ministério Público deixar de agir, enfim, se omitir, né, terá a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública, mas o MP mantém a legitimidade concorrente para denunciar, né? E depois dos 6 meses, se não houver a queixa, aí sim não se pode mais ter a iniciativa privada, mas o Ministério Público pode agir porque, enfim, enquanto não houver prescrição, ele pode oferecer denúncia. Quanto à denúncia, Rogério, eu não sei se você sabe, lá no Rio de Janeiro, a denúncia tem uma divergência sobre quem
pode ter atribuição para oferecê-la. Quem vai fazer prova no Rio de Janeiro, pô, eu sei por conta da atuação na vara empresarial, né? No Rio de Janeiro, são os promotores de massa falida, são os promotores empresariais que têm atribuição para oferecer a denúncia. São os promotores de massa falida, os promotores que trabalham na vara empresarial. Lá no Rio de Janeiro tem central de inquérito, mas eles não têm atribuição para oficiar nos crimes falimentares. Essa atribuição é do promotor de massas falidas. Ele que oferece a denúncia e é ele também que vai fazer audiência, fazer todos os atos processuais pertinentes àquele processo. Quer dizer, ele oferece a denúncia e continua com sua atribuição, então, para os crimes falimentares. O promotor da vara criminal, por exemplo, então, ele não oficia nos crimes falimentares lá no Rio de Janeiro. E isso é por conta de uma legislação nossa, a Lei Complementar 28 de 82, a Lei Complementar 28 de 82, uma lei estadual do Rio de Janeiro. Lá no artigo 33 trata das atribuições do MP. E lá está estipulado que é o promotor de massas falidas que tem essa atribuição. Então é uma situação peculiar. Salvo engano, é diferente de São Paulo, né? Depois você pode, enfim, falar melhor do que eu, o pessoal da capital, enfim, acho que é diferente. Então na capital do Rio de Janeiro é assim, promotor de massas falidas oferece denúncia e faz todo o processo. O promotor da central não tem atribuição, assim como também o promotor da vara criminal, ok? Essa é uma situação peculiar do Rio de Janeiro, eu sei porque, enfim, trabalhei bastante com esses crimes falimentares quando estava na vara empresarial. Então é um detalhe que não dá para esquecer, né? Bom, uma outra questão que eu me lembro de crimes falimentares, eu também, assim, eu lembrar assim, de alguns detalhes para tentar enrolar o examinador e chegar no ponto que ele quer, né? Então, um outro ponto que é muito controvertido é a questão da natureza da sentença, né? A sentença falimentar, a sua natureza no aspecto penal, processo penal, é uma questão que sempre foi controvertida. A gente estuda isso em direito empresarial, né? Para, enfim, natureza da sentença na parte criminal. Sentença falimentar no seu aspecto penal, qual a sua natureza, né? Então essa matéria sempre foi controvertida antes da lei de falências nova e continua controvertida agora, na nova lei. Então é aquela velha história, né? Essa sentença falimentar, ela é uma condição objetiva de punibilidade ou uma condição de procedibilidade. Esse é um ponto que eu estudei para o concurso, enfim, então ainda me lembro dessa parte. E também quando estava na assessoria do PGJ, antes de vir para cá, eu acabei me deparando com uma questão que envolvia esse tema, então eu tive que fazer uma pesquisa, eu me lembro disso. Eu me lembro que a matéria continua controvertida na nova lei quanto à natureza da sentença, embora eu vou abrir aqui a lei, tá? A lei de falência, artigo 180, diz assim: a sentença que decreta a falência concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial de que trata o artigo 163 dessa lei, a condição objetiva de punibilidade nas infrações descritas nessa lei. Então, o legislador fez a opção em entender que seria uma condição objetiva de punibilidade, né? Eu me lembro que o meu examinador de processo penal lá no Rio de Janeiro, quando eu fiz a prova oral, era o Marcelo Polastre, que era bem duro, né, bem rígido. Ele tinha uma posição, aí na época ainda estava em vigor a lei antiga, né? Ele dizia que era uma condição objetiva de punibilidade. E agora continua sendo, né? Pela lei. E o Polastre continua dizendo que é uma condição objetiva de punibilidade. Bom, então assim, essa matéria sempre foi controvertida e assim, eu consigo me recordar, não sei se existem mais correntes, mas eu consigo me recordar de 4 correntes da prova oral, da época da prova oral, para você ver, né? Que eram dessa questão da natureza da sentença no crime de sentença falimentar em relação aos crimes falimentares. Então a primeira corrente era uma corrente que dizia que seria uma condição objetiva de punibilidade, né? Uma condição objetiva de punibilidade. Me lembro que o Juarez Tavares sustenta inclusive isso na nova lei, que é uma condição objetiva de punibilidade. Tá vendo, Rogério? Também sei doutrina também de direito penal, hein, Rogério? Você me deu uma zoada, né?
Você me deu uma zoada lá, citando Ricardo Negrão. Eu também citando Juarez Tavares. Olha só, hein? Quem diria, hein? Condição objetiva de punibilidade, né? O Pacelli, veja só, hein? Porque a gente estudava pelo Pacelli para a prova, né? Também, né? O Pacelli dizia que era a condição de procedibilidade, né? Pacelli, então, condição de procedibilidade. E o detalhe é que existe uma terceira corrente, que é do César Bittencourt, que diz que, na verdade, tem natureza mista. É a condição objetiva de punibilidade e condição de procedibilidade, né? Então, inclusive, na primeira corrente, o Juarez Tavares, ele diz que é a condição objetiva de punibilidade, independentemente se o crime é antes da falência ou pós-falência, né? E ele diz que a consequência, se for antes da falência, é você não poder denunciar enquanto não houver a sentença, e se a sentença for reformada, você não poderia prosseguir com a ação, né? Então, esse mais ou menos é o que acontece aí nessas três correntes. E a quarta corrente, sabe qual é a quarta corrente, Rogério? Heleno Cláudio Fragoso. Olha só onde eu fui, hein? Heleno Cláudio Fragoso. Eu não gosto de penal, não, mas eu tive que fazer dever de casa para passar, né? Tive que me esforçar ali. Não sou bom nisso, não, mas Heleno Cláudio Fragoso é sinistro, né? Fui lá atrás, hein? Quero ver você citando os autores de empresarial lá de trás, da época que você estudava, falar aí. Depois eu vou te desafiar em direito penal, cara. Eu vou te desafiar. Direito penal, direito empresarial. Você se prepara. Não vou fazer isso hoje, não, mas você se prepara. Você vai aparecer na minha transmissão. Você vai ver só, vou te desafiar empresarial. Você vai ter que falar alguma coisa de teoria da empresa aí, perfil Jaskine. Olha só, vou te jogar também nessa aí. Então, para complementar, Heleno Cláudio Fragoso, que é a opinião que me parece a melhor, ele dizia que nós teríamos que, na verdade, considerar condição objetiva de punibilidade apenas para os crimes antefalimentares, só para os crimes praticados antes da falência. Por quê? Enfim, eu não quero entrar, obviamente, aí eu não tenho como fazer isso, eu também não tenho esse conhecimento aprofundado sobre essa questão, mas eu me lembro que a condição objetiva de punibilidade é um evento futuro incerto e que é necessário para que você possa, então, punir o agente. Então, dizia isso o Heleno Cláudio Fragoso. Então, não pode ser uma condição objetiva de punibilidade para os crimes praticados após a falência. Então, após a falência, por exemplo, tem um crime lá, quer ver? Artigo 174. Adquirir, receber, usar ilicitamente bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro de boa-fé o adquira, receba ou use. Então, esse crime do artigo 174, ele fala bem que sabe pertencer à massa falida. Então, na minha opinião, crimes praticados após a falência, nós teríamos como natureza uma elementar do tipo penal, como é o que o Heleno Cláudio Fragoso dizia. Crimes pós-falimentares, elementar do tipo penal, porque massa falida pressupõe sentença falimentar. Não é quando você diz adquirir ou desviar bens da massa falida, você já tem uma sentença falimentar anterior. Então ela é precedente, ela não é um evento futuro incerto, então seria incompatível com a natureza da condição objetiva de punibilidade. Mas é claro que vocês de penal aí têm muito mais autoridade aí para avançar nesse tema. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho condição mesmo não, tá? Eu paro por aqui, eu sei isso. Sei isso para prova oral, acho que dava, né? Mas enfim, você me perguntou sobre prescrição, né? Então eu vou aqui me lembrar das questões de prescrição que estão relacionadas com o crime falimentar para fechar esse vídeo aqui. Que o pessoal tá cobrando aí a prescrição. E eu tô nervoso aqui pra caramba, vocês não têm noção. Eu tô suando, tá frio pra caramba aqui. Aqui deve estar uns 3 graus. E eu tô suando, tô nervoso pra caramba com vocês aqui. Beleza, vamos lá. Não pode falar que tá nervoso, né? Estou ansioso, né? Você não pode falar na prova oral que está nervoso. Você fala que está ansioso, porque é um momento importante da sua vida. Nervoso jamais, né? Vamos lá, vamos tentar aqui então. Prescrição, o que eu me lembro de prescrição? Bom, eu me lembro, olha só, gente, me desculpem se eu cometi alguma falha, se eu cometer agora alguma falha de direito penal, por favor, me corrijam aí, tá? Mas é que eu tô tentando respirar aqui, eu tô enganando vocês aqui para tentar lembrar, tá, gente? Isso aqui. Vamos lá.
Pô, Rogério, você é muito foda, cara. Por que você faz isso, irmão? Beleza. Cara, eu vou fazer uma pergunta ninja de empresarial pra você, cara. Espera só pra você ver. Vamos lá. Respirando. Prescrição, vamos lá. Na lei antiga, o decreto 7661 de 45, decreto 7661 de 45, o artigo 192, salvo engano, por ali, tá? Se estiver batendo na trave, depois você me corrige. O 192 dizia que todos os crimes falimentares teriam a prescrição de 2 anos. Quer dizer, na antiga lei de falências a gente não aplicava o Código Penal. A prescrição era sempre de 2 anos. Pouco importa, assim, qual... Ó o flecha na área aí, pô, compartilhando aí, beleza, coraçõezinhos na tela. Pô, tem que dar muito coração nessa porra aí, né? Vou parafrasear o Bento, tô nervoso pra caramba. Bento me envergonha, né? Como é que ele fez aquilo, né? Você lembra, né, Rafaela? Como ele fez isso? Nossa Senhora. Ele fica vendo os vídeos do Rogério Sanches e fica aprendendo isso aí, né? Olha só. Então vamos lá. Gente, prescrição então dos crimes falimentares na lei antiga, todos os crimes, não importasse, qualquer crime, tá? Qualquer crime na lei antiga, o prazo era de 2 anos de prescrição, não tinha aquela tabela do Código Penal, aquela tabela lá do artigo 109. E aí, o que acontecia? Nós tínhamos uma súmula do STF, a súmula 147, súmula 147. Súmula 147, o Fiat 147, olha como que eu lembrei. Eu lembrava disso, Fiat 147, súmula 147, deixa eu fazer uma associação. Gente, eu também fui concurseiro maluco, tá? Então eu fazia associações loucas para tentar lembrar as coisas. Funcionou, eu lembrei do Fiat, eu lembrei súmula 147, lembrei do Fiat 147, que me fez recordar então a súmula. A súmula 147, ela dizia que a prescrição dos crimes falimentares na lei antiga era uma prescrição de 2 anos, mas que deveria começar a contar do encerramento da falência, da sentença de encerramento da falência, ou do momento em que ela deveria estar encerrada. Então, olha só para vocês lembrarem, para você compreender essa súmula. Não era a partir da sentença de falência que começava a prescrição. Começava a prescrição da sentença de encerramento. Então, olha só, você decretava falência, por exemplo, no ano de 2000. 2000 foi a sentença de falência. Todos os crimes prescrevem 2 anos, mas você não começava a contar da sentença de falência, você começava a contar de quando a sentença de encerramento fosse proferida, ou de quando deveria estar encerrada a falência. E a lei de falências antiga tinha um artigo 132, parágrafo 1º, que dizia que a sentença de encerramento deveria ser proferida em até 2 anos. Então, olha como é que era o sistema anterior. Você decretava falência em 2000, até 2002 você tinha que encerrar a falência. Mas é óbvio que na prática isso nunca acontecia. Então, os processos continuavam. Mas aí o que o STF disse? A própria lei diz que começa a contar do encerramento ou da data em que deveria estar encerrado. Se não encerrou em 2 anos, quando completar 2 anos, você começa a contar a prescrição. Então é aquela história que já até colocaram aí, 2 mais 2. Na verdade, a súmula 147 vai dizer que você tem que contar isso na prática. A gente acaba fazendo isso. 4 anos contados da sentença falimentar. Então, só para ninguém se perder, né? Tem que lembrar, foi Flecha? Porra, Flecha, tu sabe isso, cara? Tu é ninja também, cara. Flecha também é ninja, sabe CPC e sabe também essa parte de empresarial, hein? Porra, tá pedindo um desafio, né? Tá virando moda isso. Então, olha só, bota essa carinha de assustado mesmo, porque eu já me fudi aqui, o Rogério me fudeu, eu vou devolver para você fica aí dando mole aí. Então, olha só, gente, então só para ninguém se perder, na lei antiga, nós tínhamos todos os crimes que tinham prescrição de 2 anos, mas a prescrição não começava a contar da sentença falimentar, começava a contar de uma outra sentença, a sentença de encerramento, que deveria ser proferida em até 2 anos. Então, naquele exemplo,
Sentença decretada em 2000 de falência, até 2002 deveria estar encerrada. Encerrou ou não encerrou, não tem problema. Você vai começar a contar a prescrição daqui, da sentença de encerramento em 2002. Então você conta mais 2 anos, vai dar 2004. Então o mais fácil é você contar sempre da sentença 4 anos. Completou 4 anos da sentença, está prescrito, né? Então, assim, não dá muito para esquecer disso, porque também na prática a gente usa muito isso, né? Então, os juízes criminais aplicam muito esse negócio, né? Nunca encerrava em 2 anos. Então, por isso a súmula, 4 anos a partir da sentença falimentar. Bom, eu também, agora, a nova lei não faz isso, né? A nova lei não faz isso. A nova lei manda aplicar o Código Penal, não é isso? A nova lei manda aplicar, a nova lei de falência manda aplicar o Código Penal na questão do... enfim, como você faz para ter essa memória? Cara, olha só, primeiro, foi o concurso estudando para isso e foi também porque eu trabalhei durante um certo tempo na criminal, quer dizer, na criminal eu trabalho muitos anos. Não com essa matéria, crime falimentar, né? Mas eu me lembro também da vara empresarial que eu acumulava na capital, a primeira vara. Então eu vou me lembrando do que eu estudei. Eu fiz associações, então a associação te lembra do nada. O Fiat 147 me lembrou isso. E aí, beleza, olha só pra gente terminar isso aqui, que a gente já tá avançando muito tempo e eu já daqui a pouco eu não respondo, né? Bom, mas vamos lá. Então a gente tem aqui na lei nova o Código Penal, que é o artigo 109, que a gente tem que aplicar agora a tabela, não são mais aqueles 2 anos. Então ficou mais grave, né? A situação ficou pior, porque antes todos os crimes tinham pena de prescrição de 2 anos e agora você usa aquela regra da tabela do Código Penal. Então a situação ficou pior nesse aspecto. Só que tem um detalhe aqui no artigo 182, que talvez, acho que é isso que ele perguntou, né? Que o Rogério perguntou. Vamos lá, artigo 182. 182 da Lei de Falência diz assim: a prescrição dos crimes previstos nesta lei reger-se-á pelas disposições do Código Penal, começando a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial. Então, esse artigo 182, ele aqui é diferente do que havia na lei anterior. Na lei anterior, começava a contar da sentença de encerramento. Na nova lei, começa a contar da sentença de falência. Quer dizer, essa é uma situação até mais favorável pro agente, né? Então, quer dizer, se você for comparar aqui as duas legislações, você tem uma parte mais gravosa e uma parte mais benéfica pro agente. A parte mais benéfica é porque agora começa a contar da sentença. E a parte mais gravosa é porque agora você não usa mais aqueles 2 anos, você usa a tabela do Código Penal, que é pior, né? Então, na verdade, aqui vai surgir aquela controvérsia de combinação de leis, né? Se eu posso combinar apenas as partes mais favoráveis, né? Como que seria isso? Você ia pegar, por exemplo, um crime praticado à época do Decreto 761 de 45, na época antes da nova lei, o cara praticou a conduta lá na época do Decreto 761 de 45, ele vai querer a pena de 2 anos. Só que agora ele vai querer usar a nova lei para começar a contar não da sentença de encerramento, mas da sentença de falência. Aí, ao invés de prescrever naquele meu exemplo de 2000, prescreveria em 2004, com esse raciocínio, prescreveria em 2002, porque ele começaria a contar os 2 anos da sentença de falência usando a nova lei só nesse aspecto favorável. Aquela tabela do Código Penal não pode retroagir, né? É a mais gravosa. É isso, né? Então, o pessoal não está reclamando, estou vendo aqui as mensagens, estou controlando para ver se está falando uma besteira, mas é isso mesmo, né? Combinação de leis, né? Bom, e aí, agora só, você fala assim, eu vou arriscar aqui. Da minha época de assessoria, eu confesso a vocês que eu não vi a situação há pouco tempo, mas na época da assessoria, antes de vir para cá e também, enfim, eu observo as postagens, né, dos professores para me manter atualizado. Sou titular de uma vara criminal, enfim, é uma vara que tem muito tráfico, né? Aliás, até uma curiosidade de vocês, só para poder pensar mais um pouquinho, olha só. Então, eu quando fui para essa promotoria era em Campo Grande,
lá no Rio de Janeiro, Zona Oeste, onde tinha a milícia. Quando eu fui, era a milícia tranquila, não tinha tráfico nenhum. Eu fiquei praticamente um ano sem denunciar ninguém por tráfico, porque tinha milícia. Então, quer dizer, não tinha crime de tráfico nenhum na vara criminal. Quando foi para a capital, justamente por conta da guerra que aconteceu, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro trouxe a vara de Campo Grande para a capital. Aí eu vim junto, olha que beleza. Saí de Campo Grande para a capital. E aí começou tráfico pra caramba. Então, assim, eu me lembro muito bem, lembro da época de Araruama, que tinha negócio de tráfico, tinha aquela questão de combinação de leis. E eu me lembro quando era de Araruama, quando, enfim, surgiu essa questão com a lei de tráficos, eu falava, ó, esse artigo 33, parágrafo 4º, essa causa de diminuição de pena aí, pode ser aplicada para os crimes anteriores? Pode, desde que você aplique na integralidade a lei anterior também. A lei 63, 68, 76, você poderia aplicar na integralidade, ou então a lei nova. Ou você aplica a lei antiga, ou você aplica a lei nova. Então o cara praticou uma conduta na época do 63, da lei 63, 68, 76, ele responderia conforme aquela lei, né? Porque a nova lei aumentou a pena inicial, né? De 5, acho que de 3 para 5 anos, enfim. Então eles queriam combinar o 33, parágrafo 4º com a conduta anterior, né? A pena anterior. E aí eles queriam combinar só a parte mais favorável. Eu sempre recorria. Eu me lembro que eu perdia muito no TJ, mas eu sempre pré-questionava a matéria direitinho para os procuradores recorrerem. E eu me lembro que o STJ, nesse ponto, fixou uma orientação dizendo que você pode usar a lei na integralidade. Você não pode combinar apenas as partes mais favoráveis, não é isso? E que eu sei também que existe uma súmula do STJ que diz isso. Mas a súmula, não sei a súmula eu não vou lembrar o número agora. Depois, se vocês puderem me ajudar aí, eu não posso pedir ajuda às universitárias, mas tem uma súmula do STJ que diz isso. Relativamente recente, que eu vi uma postagem aí dos professores. Agora, me lembro também que essa questão de combinação de leis, um projeto, não sei se foi mantido, o projeto Código Penal. O projeto do Código Penal tinha uma possibilidade, né? Admissibilidade. 501, Karina colocou aí, 501 é essa aí. Essa súmula aí, súmula 501. Obrigado, Karina. Agora, ó, para fechar, enfim, porque não dá mais, é o máximo que eu consigo aqui. Essa questão aqui também do artigo 82, eu vou frisar um ponto com vocês aqui importante, olha só. Eu vou ler de novo o artigo 82, para fechar. A prescrição dos crimes previstos nesta lei reger-se-á pelas disposições do Código Penal, começando a ocorrer do dia da decretação da falência. Então ele diz aqui que começa a prescrição do dia da decretação da falência. Vamos fixar esse ponto aqui, do dia da decretação da falência. Eu acho... Pô, o Rogério sumiu, né? Cadê o Rogério agora? Ele tá com medo de tomar um desafio, né? Então, eu vou mandar um desafio para ele de empresarial agora, né? Quero ver. Ele não aparece mais não, agora ele foi lavar a louça, que o pessoal tá falando aí, né? Mas olha só, final, fechando agora, último ponto que eu me lembro. A nova lei de falências diz que começa a contar a prescrição do momento em que for decretada a falência, né? Só que isso é um problema para os crimes pós-falimentares. Isso é um equívoco para os crimes pós-falimentares. Crimes praticados antes da lei de falências, tudo bem. Você começa a contar do momento em que a sentença é prolatada. Agora, seria um grande absurdo, né? Um grande absurdo você começar a contar a prescrição de crimes praticados após a sentença falimentar do momento da sentença. Seria um verdadeiro absurdo, não é verdade? Então, por exemplo, aquele crime que eu li para vocês aqui, o artigo 174. O 174, adquirir, receber, usar ilicitamente bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro de boa-fé o adquira, receba ou use. Você está adquirindo, está recebendo aqui um bem da massa falida, de maneira ilícita, né? Então, essa receptação aqui de coisa ilícita da massa falida. Então, se é massa falida, pressupõe-se que já tem uma sentença. Então, você praticou, por exemplo, vamos imaginar, essa sentença foi prolatada, essa sentença falimentar
foi prolatada no dia, vamos usar a data de hoje, 10 de novembro de 2005. Já estava em vigor a nova lei. 10 de novembro de 2005 foi decretada a falência. Aí vamos imaginar que hoje, exatamente hoje, 10 anos depois, nós temos esse crime do artigo 174. Alguém receptou esse bem. Então, nesse caso, como é que fica? Você começa a contar a prescrição lá de 2005, se a conduta foi praticada agora, 10 anos depois? Bom, eu vou aqui no Código Penal para fazer a conta aqui. Ó. A pena do 174 é de 2 a 4 anos. Vou lá na tabela agora. Na tabela do Código Penal, lá no 109. No 109 está escrito assim, prescrição, deixa eu ver aqui qual é o inciso. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Então, olha só, já estaria prescrito. Então, vejam, já tem aqui 8 anos. Se eu falei que foram 10 anos, a conduta foi praticada em 2015 e a sentença foi em 2005, então quer dizer, a lei diz que já teria prescrito, mesmo sem o cara ter praticado a conduta. Seria um verdadeiro absurdo. Então, talvez, acho que esse era o ponto que o Rogério, depois ele pode me dizer se eu cumpri a missão. Na minha opinião, o que você deve fazer é usar o 111 da lei do Código Penal. Prescrição antes de transitar em julgado de sentença final começa a correr do dia em que o crime se consumou ou da sua tentativa. Para os crimes pós-falimentares, 111, inciso 1º ou 2. E para os crimes antefalimentares, começa a correr da sentença falimentar, como determina o artigo 182. Pô, Rogério, primeiro, sacanagem. Porra, podia. Qualquer coisa empresarial, cara, podia ter. Você fez prova, cara, de empresarial, você podia ter perguntado qualquer coisa que eu sei que tu sabe. Pô, podia ter mandado alguma coisa de cheque, sei lá, alguma coisa aí, né? Ele sumiu, mas ele vai ver esse vídeo, porque eu vou falar pra ele. Sacanagem, me deixou na rabuda aqui, mas tudo bem. Eu acho que era isso. Meus amigos, enfim, eu acho que deu, né? Acho que foi, pelo menos alguma coisa foi. Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês estarem aqui comigo. A audiência foi enorme, coraçõezinhos na tela demais. Quem for ver a repetição também, pô, bota lá coraçãozinho também nessa repetição aí. E assim, para aqueles que me acompanham no Periscope, vocês que estão aí, eu não tenho a menor condição de fazer aquela questão da PGE com vocês hoje. Não vai ter como. Eu ia fazer com vocês hoje, não tem como. A cabeça está explodindo. Enfim, tô suando aqui, nervoso ainda. E seria assim, não dá, não tem condição de fazer com vocês. Então eu prometo que eu venho então amanhã à noite, eu faço com vocês a questão da PGE. Vocês vão ter mais um tempo então, depois vocês deem uma olhada lá no Facebook, tem lá a questão que eu coloquei para vocês. Beleza, então pega o Rogério na prova, vamos ver aqui, desafia o Rogério. Foi muito bom, professor, obrigado, Lígia. Aguardaremos, Drica. Professor, relaxa, arrasou. Pô, é por aí mesmo, gente. O pessoal que tá acompanhando aí, pô, vocês são fera em penal, né? Pô, como é que tá aí? Vocês acharam que era por aí mesmo? Conseguir? Então, beleza. Eu não vou lavar a louça agora, não, mas eu vou estudar mais um pouquinho aqui, que tem que cumprir algumas coisas aqui que estão faltando. Mas muito obrigado aí por vocês terem ficado comigo. O Flash vai ficar para outro dia. Tá? Rafaela, obrigado, beleza, foi bom, boa, parabéns. Pô, gente, que legal. Então, manda um desafio para aquele porra, ele sacaneou, foi pesado, não foi? Vocês não concordam? Foi pesado. Eu tenho que pegar leve ou pesado com ele numa próxima vez. O que vocês acham? Bota aí, pesado ou leve com ele? O que eu faço com o puto do Rogério? O que eu faço com ele? Pesado, mandou bem, pesado. Pô, Rogério, você tá lascado, meu irmão. Olha, gente, pode esperar. Vai ter troco aí pô, certamente o Rogério vai entrar aí numa rabuda empresarial que eu vou agora, não vou pegar mais leve não. Vai ser de empresarial a pergunta, já que ele fez uma pergunta de penal, vai ser uma pergunta de empresarial. E ele faz rindo, né? Vocês viram? Depois dê uma olhada no vídeo dele, ele faz a pergunta rindo, já pra sacanear mesmo. Bom, gente, valeu, vou ficar por aqui então. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pelos corações. A gente estava com 750 mil corações, graças a vocês.
Espero aí, enfim, que a gente consiga bater a meta que vocês estipularam quanto antes. Vocês falaram que iam dar 1 milhão de corações. Porra, hoje era pra dar coração pra cacete, era pra ver a repetição e ficar dando coração aí. Aqui, rapaz, vai ser difícil dormir agora. Valeu, gente. Abração, abração, abração pra todo mundo aí. Boa noite. Valeu. Vou encerrar por aqui. Vou encerrar com vocês, então. Eu tinha preparado tudo, olha só, tinha até preparado uma aulinha aqui. Eu vou encerrar como eu encerraria a minha aula. Olha só, vejam só. Valeu, gente. Meu telefone tá pegando fogo. Mas, Yuri, você tava aí, eu nem te vi, hein? J. Paulo também, pô, me deu uma força aí. Karina botou a súmula 501. Aí, Rafaela sempre dando força também. Elane Cristine. Pessoal, sigam no Twitter também. Galera, essa é a galera das antigas, né? Old school. Nunca mandei tanto coração. Já tô seguindo. Valeu, galera. Pô, tô lendo a mensagem de vocês aqui. Aí, Saulo, gostou dessa? Mandei bem, hein, Saulo? Porra. E olha que não foi o João Carlos que me deu, não. Não foi o JC, não, hein? Midnight Oil. E o Rogério sumiu mesmo, né? Ele que arregou, vocês viram, né? Ele que arregou. Caralho. Eu tô rindo muito com a mensagem de vocês, cara. Beleza, galera? Agora eu vou ficar por aqui mesmo.